Estamos aqui com a Karina Megeiras, que é diretora de dados da Afya. Karina, muito obrigado pela sua participação no podcast do Saúde Digitalk. Karina, como é que os dados vão transformar a educação médica e a saúde no Brasil, né? Como implantar uma cultura health-driven? Oi, pessoal, boa tarde, primeiramente, né? Agradeço bastante aí vocês do convite para participar aqui desse talk com vocês, tentar aí contribuir um pouquinho, né, com os dados de saúde, os dados de educação, porque a AFIA hoje é uma grande mistura de saúde, educação e tecnologia, né? Eu sou a diretora de dados aqui da AFIA. A gente tem feito várias ações e vários projetos estruturantes para poder ajudar, de fato, os profissionais de saúde nesse grande ecossistema e durante toda a sua jornada, tá? Então, olhando ali para os dados, né, como é que a gente vai conseguir transformar a educação médica e a saúde no Brasil? Dados é um pilar muito importante dessa era que a gente está vivendo, né? Então, acho que a maioria das empresas aí, se não olharam para dados ainda, estão olhando nesse momento ou vão olhar no momento seguinte. E aí, quando a gente olha hoje para a Afya, a gente olha esse grande ecossistema que a Afya com 12 startups de um lado, que é o lado mais digital, e toda a parte de graduação e pós-graduação, que é o lado mais educacional, a gente tem que entender muito bem o comportamento desses médicos, né? Então, assim, como é que esse médico se comporta ao longo de sua jornada, quais são suas necessidades, como é que ele ajuda o paciente ali na tomada de decisão ali na hora com o paciente. E aí, com isso, com os dados, ao longo dessa jornada que a gente vem construindo aqui com o time de dados, junto com as áreas de produtos, enfim, todos os pilares da empresa, a gente consegue ter os dados ali, entender esse comportamento, entender esse perfil e como que a gente consegue impulsionar isso. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que ajuda o paciente a ter uma vida melhor, né? Então, a gente comprou uma das health techs que a gente comprou, que veio, né, embarcar ali no nosso ecossistema, ela começa a olhar ali para paciente com diabetes, por exemplo. Então, a gente vê que ele já tem uma doença prévia, então esse app coleta todos esses dados dessa pessoa ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo dos tempos, e aí ela tem ali a medição desses dados, o que a gente tem que monitorar, o quanto que está acima, o quanto que está abaixo, e com isso a gente consegue ser preventivo, né? Não vai esperar ter uma doença, esperar ter algum pico de pressão, por exemplo, ou um pico de diabetes. Ele começa a ver de uma forma prévia, né? Começa a ter uma reeducação naqueles hábitos da pessoa também. Então, com dados, né, monitorados e preventivos, essa pessoa começa a entender um pouco do que está acontecendo na dinâmica dela e mudar essa dinâmica. E, da outra forma, a gente começa também a disponibilizar esses dados para o médico acompanhar o paciente e ajudar esse paciente nessa jornada, né, de uma forma também muito preventiva e não reativa. Então, assim, é uma mudança de cultura, né? Nem todo mundo nasceu com um perfil tão analítico, mas conforme a gente vai introduzindo os dados, olhando, entendendo e tirando insights e tirando, né, informações importantes, transformando aquilo em conhecimento para ajudar na tomada de decisão, para ajudar o médico, para ajudar o paciente, isso sempre é válido. Então, de tempos em tempos, a gente implementando certos aplicativos, certas culturas, né? E cada vez mais impulsionando isso dentro da empresa, podendo ajudar o médico na sua jornada junto com o paciente, a empresa vira, de fato, uma empresa data-driven, né? Uma empresa health-driven. Acho que é um pouco disso. Perfeito. Karina, você acredita que há 5 passos para uma organização criar e manter uma cultura data-driven, né? Você poderia compartilhar com a nossa audiência a sua opinião? Posso, claro. A cultura data-driven é um esforço combinado, né? Eu acho que é um nado sincronizado, não é só eu sozinha que venho aqui, opa, vamos agora implementar a cultura data-driven. Isso não funciona. Porque a cultura ela é feita de pessoas, né? A empresa tem várias pessoas para implementar uma cultura ou para disseminar uma cultura, a gente tem que trabalhar com essas pessoas, de fato, que essas pessoas acreditem naquela cultura e essa cultura venha modificando ao longo do tempo, tá? Então, assim, primeira coisa para a gente olhar para dados, né? Não existe, vamos coletar todos os dados do mundo. Isso para mim não funciona, porque senão a gente vai coletar dados para caramba, vai ter um custo enorme, e teoricamente eu faço o que com aquilo? Quando eu olho aquele mundaréu de dados, eu nem sei muito bem o que eu faço com esses dados, né? Então, a primeira coisa é foco no problema, o que a gente precisa resolver? Qual é a nossa dor? Então, quando eu olho para a dor, quando eu olho para o problema, quando eu olho para uma pergunta,
né? Seja uma dor do paciente, uma dor do médico, que com dados eu consigo ajudar, seja uma dor de uma área interna nossa que, né, quer responder ou quer medir alguma coisa, a gente começa a entender o seguinte: eu tenho esse problema, eu tenho essa dor, da onde que eu tiro esse dado? Como é que eu vou buscar esse dado? Quais são os dados que vão, onde eles estão, né? Quais são os dados que vão ajudar a responder esse problema, vão ajudar a responder essa pergunta? Então, a gente começa a capturar esses dados específicos para responder aquela dor ou aquela pergunta. Com isso, eu vou precisar de time, preciso de pessoas com conhecimento, tanto de negócio quanto de dados, né? Então, cada vez mais a gente tem pessoas de dados cada vez mais analíticas e temos pessoas de dados cada vez entendendo mais do negócio para poder chegar no denominador comum, tá? Depois, é importante a gente entender também como que a gente cria uma fonte única da verdade, né? Quando eu entrei aqui na Afya, e é normal em todas as empresas, né, que vêm construindo essa cultura data-driven, cada área olhava para um dado, e às vezes o mesmo conceito, assim, para o mesmo indicador, conceitos diferentes, né? Peguei dados de lugares diferentes, então é importante a gente unificar qual é esse dado, onde está esse dado, qual é a fonte única da verdade que eu vou consumir aquele dado que está com qualidade, está curado e realmente eu confio, né, tenho confiança naquele dado. Qual é o conceito único daquele indicador? Tipo, o que é aluno? Às vezes, aluno para um é uma coisa, aluno para outro é outra. Um é aluno ativo, outro é matriculado, outro é inscrito, outro é aluno que pagou. Enfim, tem uma série, né, de conceitos que a gente precisa entender. Aluno é aluno. Então, com isso, a gente busca do mesmo lugar, o mesmo conceito, provavelmente o resultado vai ser o mesmo. E a gente organiza esses dados, né, nessa fonte única e começa a disseminar isso. Aí vem a governança de dados. Como é que eu governo esses dados? Quem que pode acessar esses dados? São dados sensíveis? Não são dados sensíveis? Todo mundo pode acessar? O que a pessoa vai fazer com esse dado? E aí a gente começa a criar essa cultura, cada vez mais desenvolvendo isso nas áreas, treinando as pessoas para ter esse olhar analítico, como buscar esse dado. Isso vai se solidificando, vai crescendo cada vez mais, né? Até que, de fato, a gente tem uma cultura data-driven. Daqui a pouco todo mundo está olhando para o mesmo lugar e questionando o outro: você pegou isso de onde? Não, isso aí não é oficial. Né? E a gente, um vai puxando o outro, né, para entrar naquela cultura mais analítica. E, com o tempo, a empresa, de fato, passa a ser uma empresa data-driven. Como você falou, né, ter dados para tomada de decisão se torna cada vez mais relevante, né? Como é que a EFA está intensificando a sua estratégia de dados no setor, como você falou, né? Com a aquisição de várias startups e, obviamente, tendo um negócio bastante grande na área de educação médica, né? Com várias unidades espalhadas pelo país. Como é que vocês estão traçando a estratégia para usar dados em todos esses elementos? Bom, como bem você falou, a gente tem 12 startups de um lado, né, e a parte educacional, que é graduação e pós, com várias unidades do outro lado. Então, é meio que trocar a roda com o carro andando, né? Conforme a gente estava unificando os dados e tratando e trazendo, vinha mais startup entrando ali no ecossistema. Então, o que a gente fez? Há 1 ano e meio, a gente está desenvolvendo a estrutura de dados bem robusta aqui na Afya, que consegue, ao mesmo tempo, ser especialista num assunto, ou seja, tem um time dedicado a um determinado pilar, e, por outro lado, a gente tem um time mais cross, com uma visão do todo. Né? Enquanto eu estou ali, eu unifiquei o dado, trouxe para dentro do ecossistema de dados, e o dado está com qualidade, está certificado, as áreas estão usando, os pilares estão usando, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um time que está consolidando tudo isso numa visão única. Né? Então, a gente fez um projeto onde a gente tem data lakes separados por pilar, ou seja, eu dou celeridade, eu dou agilidade para as áreas, para poderem, né, analisar os seus dados, mas, em contrapartida, por outro lado, eu tenho um time que está começando a olhar o todo para construir a jornada. Então, eu sei, por exemplo, que a Karina é uma doutora e ela estudou na graduação com a gente aqui na Afya, né, na Unigran Rio, por exemplo, e ela também usa o Whitebook. No início ali da carreira dela, ela usava mais, agora, né, ela já está na carreira mais experiente, ela não usa tanto, mas ela é nossa cliente ainda, e também está fazendo prescrição, está usando o módulo de prescrição com a gente, porque ela já está atuando no consultório. Então, esses dados todos, eles vêm para uma plataforma única, que é o MDM, Master Data Management, ou seja, gerenciamento de dados mestres, que a gente consegue ter uma visão única do cliente. Eu consigo entender que a Karina é a mesma Karina, não importa em qual empresa ela veio, ela usou o produto, ela comprou, e eu começo a entender o comportamento da Karina, a jornada da Karina com a gente, até chegar na jornada da Karina versus paciente. Né? Eu consigo entender toda a jornada médico-paciente. Tá?
Então, é assim que a gente está intensificando a estratégia de dados. A gente está fazendo uma foundation bem sólido, bem robusto, e também, né, fazendo como se fosse um Lego, né? Eu tenho as peças separadas, mas eu também consigo ter uma visão do todo, numa visão Lego inteiro. E como todas as áreas gerenciais da empresa também podem se basear no dados para gerar insights e ajudar a impulsionar os outros pilares da jornada médica, né, tais como a educação continuada, tomada de decisão clínica, entre outros. Como é que a integração das áreas gerenciais e vamos dizer, da área fim do grupo AFIA? Bom, assim, eu acho que uma visão analítica, né, ela ajuda a entender o problema, e a gente começar a analisar esses dados que melhor apoiam ali na tomada de decisão e na resolução do problema é o melhor caminho, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns cases que a gente já começou a analisar esses dados para poder agir de forma diferente ou agir de forma preventiva. Então, por exemplo, no caso da educação, a gente já consegue analisar, por exemplo, todas as pessoas que já passaram na prova de residência, a gente começa a entender a jornada desse cara lá para passar na prova de residência, né? Então, assim, o caminho feliz, digamos assim, o que ele fez? Quantos podcasts ele ouviu? Quantos áudios ele ouviu? Quantas aulas ele estudou? Que tipo, pela especialidade dele, ou o tipo de prova que ele fez, ou localidade de faculdade que ele fez, qual foi o caminho que ele fez, né? Qual é essa melhor jornada? E a gente replica de uma forma personalizada aqui dentro para os nossos alunos. Então, assim, olha, você que é especialista nisso, que vai prestar prova para a Santa Casa e está a fim de fazer a residência nisso, o seu caminho melhor é esse aqui. Então, você tem esse plano de estudo. Então, a gente já consegue fazer, ou seja, direcionar a pessoa para ter o melhor esforço naquele melhor caminho para ela, e não ficar estudando qualquer coisa que talvez não ajude a passar. Tá? A gente vai mais direcionado, mais personalizado. Então, a gente consegue entender o perfil do aluno, o desempenho nos simulados, o plano de estudo dele que ele fez versus as assertividades que ele teve, uma série de dados, né, que são compostos ali para conseguir impulsionar, para ajudar esse aluno, por exemplo, a passar na prova de residência. Quase que um coaching digital, vamos dizer assim. É, uma coisa totalmente personalizada e direcionada, que é o que a gente está tentando construir aqui. E aí, o outro ponto, por exemplo, isso é um lado mais, né, tradicional, educação. Para o lado de tomada de decisão clínica, que aí é um lado já mais digital, a gente consegue entender o perfil do cliente, o histórico de consumo dele no app, e aí recomendar conteúdos que têm mais a ver com ele, né? Então, o cara é um especialista, dependendo da localidade dele, da especialidade, o tempo, né, de exercício na profissão, já que você viu, já consumiu esses conteúdos aqui, agora tem esses aqui para você também, ou seja, totalmente direcionado e personalizado, que, né, surtem ali o interesse dele naquele momento ou naquela decisão ali na beira de leito, por exemplo, para ele tomar uma decisão, entendeu? Perfeito. Então, a gente já consegue usar os dados a favor, ajudando aí a comunidade médica na tomada de decisão clínica. Você disse que tem aí uma equipe multidisciplinar, né? Como é que você está tratando, né? Como é que você está formando essa equipe multidisciplinar que tem que entender também da área de saúde, das dores da área de saúde e também das áreas de negócio, né? Isso não é tão simples assim, né? Não, não é, porque geralmente a pessoa da área de negócios não entende muito de dados ou não é muito analítico, e às vezes o cara de dados, né, o analista de dados ou cientista de dados, é muito técnico e não é nada muito negócio, né? Então, como é que a gente chega no meio do caminho? Fazer a pessoa de dados entendendo o negócio, e como é que eu faço a pessoa do negócio também ser analítico entendendo de dados? Então, primeiro a gente tenta recrutar, né, e selecionar para o grupo pessoas com perfis mais mistos, né? Pessoas que se complementem. Isso é bem legal, seja de faixa etárias diferentes, de sexos distintos, né, com especialidades diferentes, com experiências diferentes. Então, pessoas são bem mistas. E depois, o que a gente fez? O nosso time de dados hoje, ele fica totalmente voltado para o negócio, ele fica sentado dentro da squad de produtos. Então, tem uma squad de produtos para olhar portal PebMed, né, tudo que a gente publica no portal, tem uma pessoa, um desenvolvedor, tem uma pessoa de produtos, tem uma pessoa de dados também. Então, eles vão entender as dores juntos, vão resolver os problemas juntos, e com isso, cada vez mais, a gente está fazendo a unificação da pessoa de produtos entendendo dados, né, e a pessoa de dados entendendo do negócio. Tem funcionado muito bem. Já tem um longo caminho pela frente, né, nem todos os pilares da empresa têm um nível de maturidade
igual, né? Ou seja, tem empresas do grupo da AFIA que estão menos maduras em dados, a gente ainda está estruturando, então uma coisa mais BI, mais assim, o que aconteceu, né? E aí a gente tem um time mais, digamos assim, gerador de pedidos, e a gente tem um outro lado que já está mais produtizado, a gente já tem todos os dados estruturados, a gente já está, de fato, tirando insights com que os dados estão nos mostrando, e essas pessoas, sim, estão sentadas lá dentro do time de produtos, trabalhando lado a lado. O Grupo AFIA, né, como você falou, já adquiriu 11 startups, né? Parece que até vai adquirir mais, né? E ela está São construindo 12, um na verdade. ecossistema, está construindo um ecossistema aí robusto de educação e tecnologia, né? Acessado hoje, pela informação que eu tenho, diariamente por mais de 265 mil médicos e estudantes de medicina, né? Qual está sendo o desafio de você criar toda essa sinergia para oferecer esse conteúdo para o ecossistema? Falando em dados, né, porque assim, tem o desafio de plataformas, né, que cada empresa veio com a sua plataforma, com o seu sistema, com o seu modus operandi, e aí olhando para dados, ou seja, não é o transacional, é o informacional, como é que a gente faz para juntar isso tudo como se fosse um legão, né, um Lego grande. Então, o nosso principal desafio foi como que a gente unifica todos esses dados de todos os clientes, de todos os produtos, de todas as empresas do grupo. Como é que a gente faz isso? E para conseguir ter uma visão 360 do cliente, né? O que esse cara gosta, o que ele gostaria de consumir, quais são aqui as oportunidades que a gente tem, né? Ao longo da carreira dele, da jornada dele, como é que eu consigo ajudá-lo mais? Porque hoje ele só tem um produto, ele poderia ter 2 ou 3 a mais, né? Como é que a gente ajuda essa pessoa na tomada de decisão? Então, a gente, de fato, como eu falei antes, a gente construiu um projeto onde a gente tem uma plataforma unificadora desses dados todos e a gente já consegue agora ter a visão única do cliente com a jornada dele, 360, com todos os produtos que ele tem, todas as empresas do grupo, com todos os produtos que ele tem, e agora a nossa vida está um pouquinho mais fácil, né? A gente consegue, de fato, entender a jornada do médico, a jornada do estudante, e começa também a ter sinergia, né? Conseguir ter informações centralizadas e orquestradas para falar com ele da melhor forma possível, da gente oferecer o melhor produto para aquela melhor pessoa no melhor momento, né? Conseguir melhorar a experiência do cliente com a gente. Falando em produtos, né, a AFIA criou uma plataforma voltada para a epidemiologia, né? Você pode explicar como é que ela funciona? A gente criou, na verdade, dois produtos de dados que são produtos de insights. A gente tem aí o RX Insights e o WB Insights. Então, a gente tem um produto que é o Whitebook, que o Whitebook hoje ele é uma plataforma onde a gente tem consumo de conteúdo. Então, os médicos entram, consomem conteúdo para ajudar na tomada de decisão clínica, né? A cada 30% a 40% dos médicos do Brasil usam o Whitebook hoje, são assinantes do Whitebook, então a representatividade é muito alta. Então, dentro do app mesmo, né, usando lá o aplicativo, ele consome, e aí a gente começou a ver qual o consumo que essa pessoa estava fazendo por especialidade, por localidade, e aí a gente começou a ver que, dependendo do que ele consumia por especialidade e por localidade, exemplo, imagina que a gente viu que esse mês o consumo de conteúdo sobre Covid está aumentando lá no Amazonas, ok? Então, muito provavelmente, né, teve um pico de consumo de conteúdo de Covid no Amazonas, provavelmente a gente tem uma tendência ali de ter um aumento, né, de Covid naquele lugar, ou seja, conforme eu tenho uma tendência geolocalizada, eu vejo que o consumo ali que o cara fez reflete um comportamento epidemiológico naquela localidade. Então, isso ajuda muito os médicos, né? A comunidade médica como um todo, esse produto de insights especificamente do Whitebook. E com relação à parte de prescrição, a gente fez a mesma coisa. A gente começou a olhar todo o consumo dentro do nosso app de prescrição, o que esses médicos estavam prescrevendo, né? Então, quais medicamentos, em que localidades essas pessoas estavam prescrevendo. Então, a gente começou a olhar que esse medicamento X está sendo mais prescrito aqui do que aqui, provavelmente tem um surto ali de uma doença específica. Perfeito. Quer dizer, tem uma dengue, aí você consegue detectar o que está sendo consultado de dengue e que medicamentos os médicos estão recomendando para dengue. Então, tem duas formas de você
vamos dizer, detectar essa tendência de uma epidemia naquele local, né? Exatamente. Perfeito. Karina, para finalizar, a AFIA tem o objetivo de acompanhar o médico em toda a sua jornada, né? Como você disse, né? Com informações relevantes que podem ajudar não só a comunidade médica e também ao seu próprio desenvolvimento profissional, a sua produtividade, a assertividade na tomada da decisão, né? Como é que o grupo está viabilizando essa jornada? Qual é o objetivo que vocês pretendem atingir com todas essas iniciativas? A gente tem, são 5 grandes fases do médico, né? Então, se você olhar nossa jornada do médico, você tem lá o médico estudante, depois você tem o médico residência, até, né, ele, de fato, ali chegar na vida adulta dele, onde ele está atuando no consultório. Então, para cada fase da vida do médico, a gente definiu quais seriam ali os aplicativos, enfim, os sistemas que iriam suportá-los ao longo de sua jornada. Então, a gente vem viabilizando ali produtos e serviços para todas essas fases da carreira do médico, e aí, dependendo da necessidade, né, olhando faseado aí, digamos assim, as 5 grandes fases da vida dele, a gente compra uma empresa que é um app, um sistema. Em outros casos, a gente desenvolve internamente, como é o caso da prescrição médica. A gente desenvolveu internamente um aplicativo para, naquela fase ali, a gente ajudar, né, a ter o prontuário, a prescrição, e aí tem uma outra funcionalidade que é a telemedicina. Então, assim, dependendo da fase, a gente fez esse mapeamento lá atrás, a AFIA como empresa, como estratégia de empresa. Então, com essa estratégia, ela comprou algumas empresas dentro dessas 12 healthtechs que vieram para o grupo, e outras a gente desenvolveu internamente. Bom, estivemos aqui com a Karina Megeiras, que é diretora de dados do Grupo AFIA. Karina, muito obrigado pela sua participação no podcast Saúde Digital. Espero revê-los em próximas oportunidades. Eu que agradeço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.